Então, pessoal, vamos responder a questão número 7, questão relativamente fácil, costuma cair também em física no Enem. Eu mudei alguns dados, mas é bem parecida com a questão do módulo de vocês vão tentar daqui a pouquinho. Vejamos, uma bicicleta do tipo mountain bike tem uma coroa com 3 engrenagens, uma catraca com 6 engrenagens, que combinadas entre si determinam 18 marchas. O que é que significa isso? Que o número de engrenagens da coroa vezes o número de engrenagens da catraca. O número de dentes das engrenagens, das coroas e das catracas dessa bicicleta estão listados abaixo. Veja a tabela. Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes da catraca. Quantidade de dentes da coroa pelo dente da catraca. Durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível, escolhendo para isso uma das seguintes combinações de engrenagens da coroa. Então, 5 possibilidades. A combinação escolhida para realizar esse passeio de forma desejada é... Então, pessoal, vamos resolver a questão 7. A questão 7 porque a gente precisa saber o seguinte, ó. Quanto menor for o resultado da divisão entre coroa, dente da coroa com dente da catraca, mais lento vai andar. Ele quer que tenha de mais lento. Então, a gente precisa encontrar quem é que tem a menor divisão, a menor razão. Vamos analisar a primeira informação. A primeira análise que a gente vai fazer vai ser no item 1, que pede para relacionar o número de dentes da coroa 1 com o número de dentes da catraca 2. Catraca 2 são 20 dentes. Então, dividindo isso aqui vai dar 2,4. O item 2 pede para relacionar o número de dentes da catraca 1, aliás, da coroa 1, sempre coroa primeiro, coroa 1, coroa é um antecedente, pelo número de dentes da catraca 4. Catraca 4 são 12 dentes. Então, isso aqui dá 4. O que significa isso? Comparando esses dois, eu posso dizer que esse aqui está mais lento, esse aqui que tem menor razão, está mais lento que esse, que está mais veloz. O item 3 pede para relacionar o número de dentes da coroa 2, que são 30 dentes, com o número de dentes da catraca 2, que são 20 dentes. Dividindo, ó, 30 por 20 dá 1,5. Opa! A mais lenta agora é essa aqui. Essa aqui está mais lenta que essa, e consequentemente com essa também. Então agora o item 4 pede para relacionar o número de dentes da coroa 3, o número de dentes da coroa 3 é 20, com o número de dentes da catraca 5. E aí dividindo 20 por 5, temos um valor, ó, 20 por 5 é a mesma coisa que 2,5. Então esse aqui é mais lento que esse. Aliás, esse aqui é mais lento que esse. Esse aqui só não é mais lento que esse aqui. Então esse aqui não é a resposta, por enquanto está sendo esse aqui, ó, o item 3. Vamos ver o item 5. O item 5 pede para relacionar o número de dentes da segunda coroa, que é, ó, 30, pelo número de dentes da catraca 6. A catraca 6, o número de dentes é 4. Então, dividindo 30 por 4, vamos ter a resposta 7,5. Então, esse aqui é o mais rápido. Esse é o mais rápido. Então, quem é a resposta? Ó, o item 3, ou seja, letra C. Fácil, fácil, fácil. Então vamos lá para a resolução da questão número 8, questão relativamente fácil, caiu no Enem em 2017. Eu mudei algumas coisinhas na questão que eu vou responder, mas é bem parecida com a do módulo de vocês, que vocês vão tentar fazer. Vamos lá. Em um teleférico turístico, bondinhos saem de estações ao nível do mar e do topo de uma montanha. A travessia dura 2,5 minutos e ambos os bondinhos deslocam a mesma velocidade. 50 segundos após o bondinho A partir da estação ao nível do mar, ele cruza o bondinho B, que havia saído do topo da montanha. Quantos segundos após, a partir do bondinho B, partiu o bondinho A? Vejamos, nós temos o seguinte, ó.
Primeiramente, nós temos que um tempo está em minutos e o outro está em segundos. Então, devemos transformar 2,5 vezes 60. Isso aqui dá 150 segundos, que é o tempo total. Então, eu posso dizer que o tempo do bondinho A mais o tempo do bondinho B é igual ao tempo total de 150 segundos. Nós temos que o tempo, quando o A partiu, foi de 50 segundos. Ó, 50 segundos após o bondinho A partir. Então, aqui 50 mais TB igual a 150. Então, TB vai ser 150 menos 50. TB igual a 100 segundos. E a diferença entre os tempos vai ser o TB menos TA, vai ser 100 menos 50. Então, 100 menos 50 vai ser o que é pedido na questão, que é 50 segundos. Resposta certa, letra B. Então, vamos lá para a questão 9. A questão 9 é muito fácil. Tem um gráficozinho, sempre que tiver gráfico é fácil. Vamos analisar o seguinte, ó. A questão caiu no Enem em 2016, eu adaptei, mas é bem parecida com a do módulo de vocês, que vocês vão tentar fazer. Nós temos a economia no consumo de combustível, é um fator importante para a escolha de um carro. Considerado mais econômico, o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. O gráfico apresenta a distância, quilômetros, e o respectivo consumo de gasolina em litros de 5 modelos de carro. Nós temos o carro A, B, C, D e E. O carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é o modelo. Qual modelo? Vamos comparar, pessoal. Vamos comparar a quem tem a maior razão, a maior divisão, que tiver um resultado maior das divisões entre quilômetros, que está na horizontal, com consumo de combustível na vertical. Nós temos o seguinte, ó, o A, vamos por ordem. O A, nós temos qual relação? Qual a quilometragem? A está ó, em 200, na linha do 200 km. E qual é o consumo dele? Em 200 km, ele consome 40 litros. Isso aqui vai dar um consumo de 5 km por litro. Já o B. O carro B, ele está aproximadamente, ó, depois dos 50 km. Depois de 50 não chega na metade. Na metade dos 50 por 100 seria nos 75. Então eu posso dizer que aproximadamente 60 km e está na linha dos 30. Então dividindo isso aqui, ó, 60 por 30 dá 2 km por litro. Você já percebe que o A é mais econômico que o B. O A é mais econômico que o B, mas porém vamos ter o C. E o C? O C, ele tem um consumo, aliás, ele percorre 100 km e consome 50 litros nesses 100 km. Então, o resultado também 2. Então, o mesmo consumo, ou aproximadamente o mesmo consumo do carro B. O carro A envelhecedor tem menor consumo. O carro D, o carro A é mais econômico que esses dois. Nós temos o seguinte, o carro D, ele tem relação, ó, ele está percorrendo 250 km e consumiu 10 litros. Então, vai dar 25 km por litro. Que carro bom. Isso aqui provavelmente seja híbrido. O E, a relação E, vai ser quantidade de quilômetros do E é aproximadamente 200 e é um pouco mais, bem mais que 200 e um pouco menos de 250. Nós podemos dizer, está mais próximo de 250, nós podemos dizer que está próximo ali do 240, aproximadamente 240, você pode até citar isso. E o consumo foi de, ó, 30 litros. Então isso aqui, o consumo foi de 8 km por litros. Então dá para perceber, fácil, por ordem, o mais econômico é o D, depois o E, depois o A e por último o B e C.
Então a resposta certa, o mais econômico, é o carro D. Letra D. Então, a questão número 10 mostra uma relação entre o número de habitantes de uma cidade e o número de médicos. Vejamos. A questão do Enem 2016, que eu adaptei, modifiquei algumas coisinhas do módulo de vocês. O governo de um estado irá priorizar investimentos financeiros na área da saúde em uma das 5 cidades apresentadas na tabela. Cidade M, a cidade X, Y, Z e W. A cidade a ser contemplada será aquela que apresentar a maior razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos. Qual dessas cidades deverá ser contemplada? Vejamos, vamos ver as relações. A cidade A, aliás, a cidade 1, a cidade M, tem 12.000 habitantes, e um número de 80 médicos. Fazendo a divisão, encontramos 150 habitantes por cada médico. Então essa é a relação da cidade M. Já a cidade X tem uma população de 36.000 e tem um número de 500 médicos. Corta. Vamos dividir 360 dividido por 5 dá 72 habitantes para cada médico. Então nós temos a cidade Y. A cidade Y apresenta uma população de 24.000 habitantes e um número de 600 médicos. Corta. E vamos ter 240 dividido por 6 vai dar 40 habitantes por médico. Já a cidade Z, vai ter 42.000 habitantes e um número de 700 médicos. Então vamos ter 420 dividido por 7 vai ser 60 habitantes por médico. E por último, temos a cidade Z, que tem uma população de 18.000 habitantes e um número de 60 médicos. Fazendo a divisão, vamos ter que dá 18.800 dividido por 6, que vai dar 300 habitantes para cada médico. A questão fala o seguinte, a cidade a ser contemplada será aquela que apresentar a maior razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos. Então, a maior razão, cidade W. Então, pessoal, a questão número 11, a questão que eu gosto muito, é sobre cartografia, fácil de responder. Eu fiz a questão baseada na questão do módulo de vocês, a questão caiu no Enem 2018. Ela pode cair em geografia ou em matemática. Vejamos. Um mapa é uma representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução é feita com o uso de uma escala. Mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1 por 48 milhões. Veja o mapa. Considere nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 6,5 centímetros. A medida real em quilômetros desse segmento de reta é. Então vejamos, a escala trabalha assim. 1 por 48 milhões. Isso significa que 1 centímetro no mapa significa, no real, 48 milhões de centímetros. Uma distância de 48 milhões de centímetros. Eu lembro que se eu cortar 5 zeros aqui, 5 zeros é quilômetro. Então, por exemplo, 1 centímetro equivale a 480 quilômetros. Se eu cortar 5 zeros aqui, simplesinho. 5 zeros transforma de quilômetros, aliás, de centímetros para quilômetros, que é a regra geral. 5 zeros, corto 5 zeros, transformo em quilômetros. Centímetros para quilômetros. Vejamos, nós temos aqui 1 centímetro equivale
equivalem a 48 milhões de centímetros no real. Mas quando mediu no mapa, viu uma distância não foi de 1 centímetro, foi de 6,5 centímetros. Equivale a qual distância no real? Qual a distância no real? Aqui no mapa, aqui no real. Vejamos, eu multiplico x, 1 vezes x. Então vamos ter 1 vezes x dá x. E 6,5 vezes 6,5 vezes 48 milhões. 6,5 vezes 48 milhões dá 3, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E pode fazer a continha aqui, ó. O zero não precisa colocar. Então eu posso fazer 6,5 vezes 48. Se dizer 5, 40, vai a 4. Se dizer 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. Então vamos ter 6 vezes 8, 48, vai a 4. E 6 vezes 4, 24. Com 2, 28. 0, ó. 2. Aqui, 2. Vem 1. 2 mais 1, 3. 3 com 8 dá 11. Vem 1. Então, 1 com 2, 3. Veja o resultado que deu. Só que eu vou ter que cortar um zero porque tem uma vírgula aqui. Então, vem 312. E quantos zeros tinha antes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coloquei os 6 zeros aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que isso aqui é em centímetros. Eu quero saber em quilômetros. Aí a gente já sabe. Ó, 3, 1, 2. Quantos zeros tem que cortar? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu cortar 5 zeros, ó, sobrou 1. Já tenho em quilômetros. A resposta certa, letra D. Fácil. Então, vamos responder a questão número 12. A questão número 12 é sobre números inversamente proporcionais. Não é tão difícil, tem um passo a seguir. Então, dá para responder. Foi uma questão do Enem de 2019, recente. Então, vejam, eu mudei os dados da questão de vocês. Vocês vão tentar fazer todas as questões. Não são as mesmas que eu respondi, mas respondem do mesmo jeito. Vejamos. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só poderá cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinado para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 9.400. Fora o a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso das máquinas cadastradas pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 3, 4 e 5 anos de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Maior idade de uso dá para ver 5 anos. Então vamos encontrar o valor correspondente à máquina 3, a máquina de 5 anos. Vejamos os dados. Nós temos que o valor a ser dividido é R$ 9.400. Divide de forma inversamente proporcional os números 3, 4 e 5. Quais são esses valores? Os valores são x, y e z. Quero saber o valor do z. Vejamos. Eu tenho aqui. Se os números são inversamente proporcionais, é só multiplicar. 3x vai ser igual a 4y, que é igual a 5z. Ó, multiplicar. Se fossem números diretamente proporcionais, nós iríamos dividir. E aqui nós igualamos a um constante a. Um constante k, constante a, o que você quiser colocar. Vejamos. X vai ser igual a dividido por 3. Y vai ser a dividido por 4. E o z vai ser a dividido por 5. Temos ainda que x mais y mais z é igual a 9.400.
400. 9.400. Então, vamos ter ainda, que aqui, ó, quem é x? A por 3. E quem é y? A por 4. E quem é z? A por 5. Isso aqui, 9.400. Eu tenho que tirar o MMC, pessoal. Eu tenho que tirar o MMC entre os números, ó. Entre os números 3, 4 e 5. Que dá 60. 60. Ainda tem o seguinte, ó. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes A, 20A. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes A, 15A. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes A, 12A. 60 dividido por 1 dá 60. Ao invés de você multiplicar, você pode fazer o seguinte, ó. Então, 9.400 vezes 60. Corta, corta. Você pode multiplicar, tranquilo, mas eu acho mais fácil, ó, fazendo o seguinte. 20 mais 15 é 35, 35 mais 12, 47A. Isso aqui, ó, vendo 94? 94 é 2 vezes quem? Pá, né? 2 vezes quem? 94 é a mesma coisa que 2 vezes 47. Só que isso aqui tem 2 zeros, né? 2 zeros. Isso aqui vezes 60. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Corto esse com esse. Então, aqui, ó, 200. A é igual a 200 vezes 60. Só fazer. 2 vezes 6 dá 12. 2 zeros aqui, 1 aqui. São 12.000. Esse é o valor do A. Eu quero saber o Z. Z é quem? Z, que é o que teve maior tempo de uso, a máquina de maior tempo de uso, vai ser A por 5. Isso aqui vai ser 12.000 dividido por 5, que é igual a 12.000 dividido por 5 dá 2.400. R$2.400, que é a resposta da letra C. Vejamos, pessoal. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se não entenderem, por favor, entrem em contato. Tentem responder. Matemática é prática. Certo, pessoal? Até a próxima.